Cara, se você sabe direitinho como funciona a aerodinâmica de um aeromodelo, você sabe o que você pode e o que você não pode fazer com ele. E se você está fazendo coisa errada, você vai quebrar, não tem a menor dúvida. E é muito comum muita gente quebrar porque quer fazer determinadas coisas, mas não sabe os princípios de tudo. E aí, sem entender como as coisas funcionam, a mesma coisa que, cara, você sair por aí querendo dirigir uma moto, sendo que você nunca aprendeu a dirigir uma moto. É óbvio que você vai andar 2, 3, 4, 10 metros no máximo, vai cair. Ainda mais se você não tem nenhuma experiência e nem noção do que você está fazendo. Não é verdade? Então, o objetivo básico dessa aula é ensinar os conceitos básicos de aerodinâmica e como aplicá-los na construção e pilotagem de aeromodelos. É exatamente o que você ouviu. Não só na construção, mas na pilotagem dos aeromodelos. Por quê? É aquilo que eu acabei de falar. Se você sabe o que é aerodinâmica e o que ela está fazendo no teu aeromodelo, você sabe o que você pode fazer com o teu aeromodelo. Agora, se você não está com o aeromodelo da maneira que tem que ser, com a aerodinâmica correta, e quer fazer coisas que ele não suporta, você vai quebrar. Então é óbvio, é simples. É muito simples, né? Bom, e agora, o que é, afinal, a aerodinâmica? Uma definição bem simples. A aerodinâmica, pessoal, é o estudo do movimento do ar e como ele interage com corpos em movimento. Então, eu tenho aqui um exemplo de um aeromodelo gira. Tá? Esse aqui é um gira. O que é um gira? Um barbante amarrado aqui, a gente gira e ele voa. Isso aqui é um aeromodelismo, viu? E aqui o mesmo aeromodelo agora, só que com um material extremamente leve, é o mesmo, tá? É o mesmo, extremamente leve, como voo livre. Você joga e ele voa livremente, ok? Então, o que acontece? Quando você está voando um aeromodelo, o movimento do ar sobre as superfícies e sobre a fuselagem do aeromodelo é que realmente vai causar o voo do aeromodelo. Então, é isso, tá? Que faz com que o aeromodelo voe no final da história por outros motivos. Mas a aerodinâmica é o estudo desse movimento de ar e como ele interage com corpos em movimento. Ah, mas a aerodinâmica então é só para aeromodelo? Não, de jeito nenhum. Vou me levantar aqui e vou te mostrar uma coisinha. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é um Corvette Stingray 1900 e deixa eu me lembrar o ano dele, 66. Antigo, né? Tá empoeirado, sabe por quê? Porque eu estou fazendo aqui a minha asa, enche de pó tudo. Então esse aqui é um Stingray. Vocês estão vendo o formato dele? Olha só o desenho dele. Por que você acha que o desenho dele é assim? É porque lá em 1966, eles achavam que esse desenho aqui, pelos estudos que eles tinham, não é que eles achavam, pelos estudos que eles tinham de aerodinâmica, eles desenharam isso aqui para ser um veículo que penetrasse muito bem no ar. Então, eles usaram aerodinâmica, que é o estudo do movimento do ar em torno de um corpo em movimento. Esse corpo em movimento pode ser um carro, um aeromodelo, um avião de verdade, uma moto. O que você imaginar que se movimenta, se você aplicar aerodinâmica nele, ele vai se movimentar mais fluidamente, vai conseguir economizar mais combustível e assim por diante. Então, está aqui o Corvette Stingray, janelinha cortada no meio, 1966. Cara, esse carro ao vivo é maravilhoso. Mas vamos lá. Qual é a relação direta da aerodinâmica com o aeromodelo? Com o aeromodelismo, na verdade, né? Porque com o aeromodelo, é óbvio, vai ter que ter uma relação direta com o aeromodelismo. Mas com o aeromodelo, com uma relação direta com o aeromodelo. Mas qual é a relação direta com o aeromodelismo? Primeiro, por que o aeromodelo voa? Como o ar ao redor das asas causa a sustentação. Tem uma asa aqui, ó, em construção. Porque quando o ar passa aqui, faz com que essa asa suba, sustenta essa asa, tá? Cara,
Tudo isso é devido à aerodinâmica. Só que a aerodinâmica, cara, é importante a gente saber que existem 4 forças básicas onde a aerodinâmica trabalha, tá? Vamos chamar assim. A primeira delas é a sustentação. É o que faz com que o avião ou aeromodelo voe. A segunda é a gravidade, é o peso. Tá? O peso do aeromodelo está puxando para baixo. A sustentação está puxando para cima. A terceira força básica de um aeromodelo ou de um avião é o motor, que é o empuxo, é a tração, que é o motor que fica aqui na frente que vai puxar esse aeromodelo para frente. E a quarta força é o arrasto, que é a força que vai segurar a movimentação desse aeromodelo, ou desse avião, ou desse carro, ou dessa moto. Então, o ar resiste ao empuxo, a sustentação resiste ao peso e faz com que ele, então, voe, a gravidade. Então, é importante a gente sempre lembrar isso, né? Então, se você pensar num aeromodelo, cara, tudo que está desenhado num avião, num aeromodelo, como esse que você está vendo enorme aqui atrás, está vendo a asa dele aqui? Olha o tamanho da asa dele aqui, ó. Tá quase do meu tamanho. Tá ok? Tudo isso depende de cálculos, de estudos sobre o fluxo de ar ao redor dele. Então, tudo é aerodinâmica. Tá? Bom, e a asa? A asa, olha o que eu tenho na minha mão aqui. Sabe o que é isso aqui? É o perfil da asa desse aeromodelo aqui, ó, do Sukhoi. Tá bom? Olha aí. Tá? Então, a asa, ela tem um perfil aerodinâmico, tá ok? Olha, inclusive aqui eu estou mostrando de ponta cabeça, aqui tem a seta mostrando para mim que essa era a parte de cima, tá ok? Mas essa asa aqui é praticamente simétrica, não faz quase muita diferença, né? Mas tem uma pequena diferença aqui, muito pequena, mas tem, tá? Por isso que essa setinha está indicando aí para cima. Bom, então o perfil aerodinâmico é por onde o ar vai passar e gerar sustentação. Uma outra coisa que gera um pouco de sustentação é o ângulo de ataque. O que é o ângulo de ataque? Ó, aqui estaria tudo na horizontal. Eu dou um ângulo de ataque aqui, ataque à penetração, à passagem do ar. Tá? Então, nós temos aqui um perfil de asa, nós temos aqui o ângulo de ataque, tá? Então, esse perfil de asa é o perfil aerodinâmico de uma asa, tá ok? E asas muito grossas agem de uma maneira, asas muito finas agem de outra maneira. Então, cara, presta atenção. Você quer ver? Deixa eu pegar um pedaço de papel aqui. Um pedaço de papel. Então, esse papel aqui que casualmente tem uma planta de um aeromodelo aqui, né? Então, esse pedaço de papel, ele pode, quando a gente solta ele, ele cai, ó. Tá? Mas se eu aumento a pressão aqui embaixo, ele sobe, ó. Viu? Ele sobe, ó, aqui, ó. E é isso que faz um aeromodelo voar, tá? É a pressão maior na parte de baixo da asa do que na parte de cima, uma diferença de pressão. Então, no aeromodelo, cara, se você quiser asa larga, asa bem larga, assim, por exemplo, essa aqui é uma asa larga, tá? Você vai ter maior estabilidade. Se você tiver mais estreita, você vai ter mais velocidade. Espia aquela asa de lá, ó. Você percebeu que ela é larga aqui embaixo, ó, exatamente onde está o aeromodelo, aqui é a raiz dela, né? E depois ela vai estreitando. Você percebeu isso? Agora, olha nessa asa que está aqui, ó. Olha essa asa que está aqui. Essa asa que está aqui, ela é do mesmo tamanho em toda a sua extensão. Ela é larga, constante. Aquela lá, começa larga e afina. São asas distintas. E por quê? Porque são aeromodelos distintos. Esse aeromodelo aqui é um treinador. Aquilo ali foi desenhado para ser um acrobático de acrobacia avançada.
Acrobacia avançada, não entenda, era um modelo que fica roverando, não. Isso não é acrobacia avançada. É acrobacia mesmo, é em voo, voando, fazendo as manobras perfeitas, etc. Olha o tamanho do leme desse troço, né? Não dá para você ver aí, mas se eu virar aqui, o tamanho do profundor aqui é enorme, cara, tá? Então é muito diferente, por exemplo, tudo isso que você está vendo aqui, desse planador aqui, ó, que tem asas diferentes também, e profundor e leme diferente. Então, cada aeromodelo, olha isso aqui, é totalmente diferente. Tem asas elípticas, é diferente. Então, cada asa dessa tem uma função. E essa função é dada exatamente pela passagem, o jeito que o ar passa através da asa, tá ok? E com isso você tem asa larga como essa, tem mais estabilidade. Ou estreita ou variável como aquela, você vai ter mais velocidade, né? Mais velocidade. Então você precisa de mais velocidade para decolar do que nesse daqui, tá? Com esse tipo de asa. Então, agora eu te dei o básico assim para a gente começar a brincar e a falar sobre aerodinâmica, tá? Então você fica aí assistindo até o fim, você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo gravado, porque no fim eu vou botar o link da pesquisa NPS para você fazer, me responder em 2 minutinhos, 1 minuto você responde, e aí quando você responder e me enviar, você vai receber a planta de um Piper Cub como esse daqui para voo livre. Você percebe que aqui eu coloco plantas diferentes, né? Por quê? Porque eu quero realmente que seja de uma maneira diferente as coisas, né? Aqui que eu ensino. E não o beabá normal de todo mundo aí. Então agora vamos assistir, né? Vamos assistir uma aula gravada por mim mesmo, tá? Sobre aerodinâmica. Parte 1. Aerodinâmica em aeromodelismo, parte 1. Então, aproveitem essa aula. Você que está ao vivo, você que está assistindo gravado, aproveite, anote, faça tudo que você achar que é necessário para você gravar, tá? Porque tudo que você aprender aqui, você vai usar lá na prática de uma maneira ou de outra. Nem que seja inconscientemente, mas você vai conseguir usar, tá ok? Então, vamos lá? Perfeito? Todo mundo pronto? Então, vamos lá. Aula de hoje. Aerodinâmica e princípios de voo